Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e vamos juntos a partir de agora, então, com os destaques do jornal de hoje. O Procon faz um alerta ao consumidor. A diferença de preços dos tão tradicionais ovos de chocolate nesta época são assustadoras e podem chegar a 300%. Um detalhe, a diferença é impressionante no preço de um mesmo produto de mercado para mercado. Por isso, a recomendação ao consumidor é sempre pesquisar. Um novo sensor desenvolvido por pesquisadores da USP pode ser a esperança de mudanças em benefício do consumidor brasileiro, por mais qualidade dos alimentos que vêm do campo. O novo equipamento consegue identificar de forma rápida e barata a presença de agrotóxicos nos alimentos. O Brasil, de olho nas crianças e adolescentes que hoje, tristemente, vivem em situação de rua pelas cidades. O IBGE já anunciou que dará início a uma detalhada pesquisa para identificar e apontar quantas são as crianças e adolescentes que enfrentam essas condições de vida hoje pelo Brasil. Uma ação de amor e boa vontade garante a entrega de chocolates e doces a crianças de Contenda, na Grande Curitiba. É a campanha Páscoa da Vida, da Associação Evangelizar, que arrancou os melhores sorrisos de pelo menos 150 crianças da cidade de Contenda. Futebol, pela Libertadores, os super favoritos Flamengo e Palmeiras decepcionam na estreia, que para as duas equipes foi na altitude. O Fluminense, jogando em Lima, brilhou e garantiu já 3 pontos na largada da fase de grupos. Pela Sul-Americana, Fortaleza e América Mineiro golearam. Hoje você também vai conhecer o trabalho cuidadoso e caprichadíssimo de uma artesã que especializou-se nos temas ligados à religião. As imagens de santos e santas e outros enfeites dela ganham a cada dia mais admiradores. E os pedidos pelo trabalho que ela produz hoje chegam de todo o Brasil e até do exterior. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já começou. O Procon alerta que a diferença de preço dos produtos de chocolate mais procurados na Páscoa pode passar dos 300%. Em alguns casos, é o mesmo produto custando até 4 vezes mais em locais diferentes. Um absurdo, né? Para tentar pagar mais barato, a dica ao consumidor é sempre pesquisar. E pesquisar muito, se for o caso. De 13 a 15 de março, os pesquisadores monitoraram valores de produtos de Páscoa de 9 estabelecimentos. Os ovos de chocolate tiveram diferença de até 320%, as barras de chocolate de até 116%. Bombons tiveram diferença de até 65%. Quem for comprar ovos com brinquedos precisa ficar atento se há o selo do Inmetro, identificação do fabricante e o aviso se apresenta riscos às crianças. Isso é obrigatório. Se não tiver, o produto não está de acordo com as normas estabelecidas. É importante também ver a faixa etária que ele é indicado. São Paulo, a USP, desenvolveram um sensor que identifica agrotóxicos nos alimentos de forma rápida e barata. É difícil imaginar que essas frutas, verduras e legumes tão bonitos estejam cheias de substâncias químicas nada saudáveis, os agrotóxicos. Nos últimos anos, o uso indiscriminado desses pesticidas aumentou. A gente perdeu muito do paladar com essas coisas muito processadas e tal, que não traz nada de bom para a saúde, né? Segundo a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, o governo Bolsonaro liberou mais de 2.000 novos agrotóxicos entre janeiro de 2019 e o dia 20 de novembro de 2022. O equivalente a 1,4 agrotóxicos por dia de governo. Em uma classificação toxicológica dos agrotóxicos registrados no país, 20% deles são considerados extremamente tóxicos, altamente tóxicos ou medianamente tóxicos para a saúde humana.
O setor do agronegócio e as indústrias afirmam que esses novos registros seriam para que os agrotóxicos antigos e mais tóxicos pudessem ser supostamente substituídos por substâncias novas e, em tese, mais seguras. 1/3 dessas substâncias dos agrotóxicos novos registrados entre 2019 e 2022 são proibidos na União Europeia. Então é um discurso que não se sustenta e que, por isso, a gente percebe que o Brasil vem se tornando a maior lixeira tóxica do mundo. Um dispositivo pode ajudar a identificar esses pesticidas. Pesquisadores da USP já estão neste caminho. Eles têm testado a existência do pesticida carbendazim, proibido pela Anvisa desde agosto do ano passado, em legumes e verduras, com um sensor eletroquímico capaz de detectar de forma rápida e barata o uso deste tipo de agrotóxico. Ele é semelhante àquelas fitinhas que medem o nível de glicose no sangue. Então, é um dispositivo que é passível a uma adaptação para atuar de forma simples, para qualquer pessoa possa usá-lo para monitorar o pesticida em alimentos. O sensor ainda não tem data para ser produzido em grande escala, mas já é uma esperança para que consumidores possam ter a certeza dos produtos que estão levando para casa. Eu acho super importante ter de uma forma generalizada que a gente possa fazer esse controle. Eu sempre fico perguntando, será que isso realmente é orgânico ou virou modinha e as pessoas colocam o selo, me cobram orgânico e não é orgânico? Novidade boa, hein? E olha, o desenvolvimento deste sensor que identifica o agrotóxico no alimento é uma ajuda e tanto ao consumidor, né? Um produto que, se de fato for para o mercado, vai transformar nossas expectativas nas relações com muitos mercados e que certamente terá potencial para garantir também a qualidade do que escolhemos para levar para casa. O Brasil de olho nas crianças e adolescentes em situação de rua. Para descobrir a quantidade de pessoas vivendo assim, o IBGE anunciou que vai realizar uma pesquisa em todo o país. Na cidade de São Paulo, mais de 3.700 crianças e adolescentes vivem nas ruas. O estudo foi feito no ano passado pela Prefeitura. Mas como está a situação no restante do país? Para diagnosticar esse número, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, com apoio do IBGE, vai fazer um levantamento para saber quantos meninos e meninas estão em situação de rua, se eles têm acesso aos serviços sociais e o que os levaram a morar nesses locais. Para as entidades de proteção às crianças e adolescentes, estabelecer diagnósticos é fundamental. É uma população que não é considerada no censo, nunca foi contada. O IBGE alega que falta metodologia, uma vez que o aporte do censo é de uma entrevista domiciliar, então pessoas que não têm casa não são contadas. No Brasil, o último diagnóstico deste tipo foi feito em 2011 pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na época, o estudo revelou que existiam aproximadamente 24 mil crianças e adolescentes em situação de rua no país. Esse levantamento ele servirá exatamente para a gente verificar quais são as fragilidades nos municípios, nos estados e o que nós precisamos priorizar daqui para frente. O plano é levantar esses dados ainda neste primeiro semestre e ter o diagnóstico pronto até agosto. A Organização Mundial do Comércio, em recente relatório publicado esta semana, traz um alerta. De acordo com as projeções atualizadas da OMC, o crescimento do comércio pelo mundo deve registrar desaceleração neste ano de 2023. O crescimento do comércio mundial deve ficar limitado a 1,7% este ano, depois do aumento de 2,7% em 2022. A projeção publicada nesta quarta-feira é da Organização Mundial do Comércio. A OMC explicou que a desaceleração é afetada por tensões geopolíticas, insegurança alimentar, potencial instabilidade financeira decorrente do endurecimento da política monetária e aumento dos níveis de endividamento. A projeção da organização é superior à divulgada em outubro do ano passado, que era de apenas 1% nas exportações e importações para este ano. De acordo com a OMC, um fator crucial na melhoria da revisão é a flexibilização dos controles vinculados à pandemia de Covid-19 na China, que liberou a demanda de consumo acumulada no país e estimulou o comércio internacional.
Os economistas da OMC também projetam um crescimento do PIB global em 2,4%. No entanto, a organização alertou que essa estimativa era mais incerta do que normal devido à presença de riscos negativos substanciais do cenário internacional, como a guerra na Ucrânia ou juros elevados. Pois é, são projeções aí de um cenário econômico, com essa desaceleração do crescimento, que também indicam que pode ser agravada uma situação hoje de muita preocupação em todo o mundo, a fome e a pobreza. E a Igreja Católica está em forte movimento contra essas mazelas da humanidade. Fraternidade e fome, por exemplo, é o tema da campanha da Fraternidade deste ano, uma proposição clara para que todos nós busquemos uma sociedade com menos desigualdade. E em Curitiba, uma sessão solene homenageou a campanha da Fraternidade 2023 na Câmara Municipal da capital paranaense. Para os vereadores, não há tranquilidade e bem-estar social enquanto a realidade for o triste cenário no país, com mais de 120 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Um dos objetivos da sessão foi justamente o de despertar um espírito comunitário e educar para a vida em fraternidade. A desigualdade social foi tema da sessão solene que aconteceu na Câmara Municipal de Curitiba em homenagem à campanha da Fraternidade. A Assembleia foi marcada com a presença de vereadores, representantes do governo municipal e estadual e da igreja. Precisa ter uma luta, organizar a população, conscientizar para que nós possamos ter uma sociedade com mais igualdade. E ao mesmo tempo a gente desenvolver, ajudar na conscientização de que o sentimento de fraternidade, o afeto da fraternidade seja a base do relacionamento da vida na nossa sociedade. Infelizmente, ela tem sido nessa lógica do Brasil ser campeão nos dados, exportação, etc., tem sido na lógica de quanto dinheiro a comida dá. E acredito que a gente precisa pensar qual que é a função. É alimentar as pessoas, é dar dignidade de vida às pessoas, é dar qualidade de vida. Pela terceira vez, a fome é tema da campanha que tem como objetivo sensibilizar e trazer a reflexão da sociedade e a igreja. É um espaço importante de nós, de certa forma, estarmos nesse espaço também exigindo do poder público, dos vereadores, enquanto legislação, é algo e um olhar nesse sentido. A fome não é uma questão desta ou aquela religião, desta ou aquela denominação. Onde houver pessoas com fome, qualquer sensibilidade humana assumida e integrada com nobreza se comove. O objetivo da sessão é dar visibilidade para a campanha e também lutar por políticas públicas efetivas. Durante a solenidade, homenagens foram feitas ao Dom Antônio Peruso, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Curitiba, e aos responsáveis pela campanha da Fraternidade. A gente precisa, de fato, pensar e agir, e isso é uma ação não só da igreja, mas de toda a sociedade, Então, por isso a gente está nesse espaço do poder público também, da Câmara de Vereadores, para também fazer essa parceria nesse sentido de lutar contra a fome e a miséria. Alguém precisa lembrar que, em meio a tanta ciência e tantos recursos, num país que produz tantos alimentos, haver fome, há uma distorção grosseira da interpretação das relações interpessoais e intercomunitárias. O governo federal anunciou que deverá investir 120 bilhões de reais nos próximos 10 anos para levar água de qualidade e esgoto tratado a várias cidades, várias comunidades de várias cidades pelo país. São locais que hoje ainda sofrem com essa falta de infraestrutura tão básica e imprescindível. As novas regras do saneamento devem garantir benefícios a aproximadamente 30 milhões de brasileiros. O chamado Marco Legal do Saneamento foi aprovado em 2020 e estabeleceu uma meta: água potável em 99% das casas e coleta de esgoto em 90% até 2033. Mas, de acordo com o governo, as regras atuais fizeram com que 1.113 municípios tivessem seus contratos declarados irregulares, causando a interrupção de serviços e investimentos.
A revisão e modernização do marco legal do saneamento é mais uma grande conquista que este governo proporciona para a população brasileira, especialmente para aquela parcela que vive em localidades carentes de serviços essenciais de saneamento básico. Dentre as mudanças estão o fim do limite de 25% para a realização de parcerias público-privadas pelos estados e a prorrogação do prazo para a regionalização até 31 de dezembro de 2025. A síntese do decreto é facilitar investimento público e investimento privado e facilitar a parceria do setor público com o setor privado. Hoje, toda a empresa pode, todos os seus contratos, fazer parceria com o setor privado. Isso vai aumentar as possibilidades do investimento privado e da participação das empresas privadas na parceria com as empresas públicas. A mensagem é essa: o que nós queremos é mais investimento, mais emprego, mais água, cidades sustentáveis, esgotamento sanitário. Com os ajustes, a expectativa é atrair investimentos de cerca de 120 bilhões de reais para a universalização dos serviços. Veja no próximo bloco os preparativos para uma agenda de fé na Sexta-feira Santa no Vaticano. Os gols dos times brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. E ainda, as mudanças de vida que levaram uma mãe de Maringá a apostar alto e da forma mais caprichosa no artesanato de peças religiosas. As imagens e objetos que ela produz hoje fazem tanto sucesso que os pedidos chegam de todos os lugares do Brasil e de países do exterior. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. Vamos direto para o Vaticano, porque por lá esta quinta-feira foi marcada pela tradicional Missa do Crisma. A celebração tem 2 pontos fundamentais: a renovação das promessas sacerdotais e bênção dos santos óleos. É o que mostram os nossos correspondentes na capital da Itália. A Missa do Crisma é celebrada em todas as catedrais do mundo e aqui no coração da igreja foi presidida pelo Papa Francisco e concelebrada por cardeais, arcebispos, bispos e presbíteros. Unidos ao Santo Padre, eles refletiram sobre o Evangelho de Lucas, em que Jesus afirma: "O Espírito do Senhor está sobre mim." E proclamare l'anno di grazia del Signore. Na homilia, Francisco lembrou o chamado recebido pelos apóstolos e afirmou que um itinerário semelhante abraça a vida sacerdotal e apostólica. Disse que para os sacerdotes também houve uma primeira unção, com início numa chamada cheia de amor, e que a segunda vem com a etapa pascal, que marca a hora da verdade. Como aconteceu com os apóstolos do Pentecostes, é nesse momento que todos os religiosos são chamados a escolher entre Jesus e o mundo, entre a santidade e uma honesta fidelidade ao compromisso religioso. Com a ajuda do Espírito Santo, é o tempo para nós, como foi para os apóstolos, de uma segunda unção, em que se escolhe o Espírito não sobre o entusiasmo dos nossos sonhos, mas na fragilidade da nossa realidade. É uma unção que mostra a verdade no mais fundo de nós mesmos e que permite ao Espírito ungir as nossas fragilidades, os nossos cansaços, a nossa pobreza interior. Na sequência, o Santo Padre perguntou aos religiosos se eles estavam dispostos a renovar as promessas que fizeram diante dos seus bispos e do povo santo de Deus. Em coro, os sacerdotes responderam: "Sim, eu quero." A celebração terminou com a tradicional bênção dos óleos, que são os óleos utilizados não só no sacramento do Crisma, mas também no do batismo e no da unção dos enfermos. Dio, Padre di ogni consolazione, che per messo do tuo Filho. Ó Deus, Pai de toda consolação, que por vosso Filho quiseste aliviar o sofrimento dos enfermos, ouve a oração da nossa fé. Envia do céu vosso Espírito Santo sobre este óleo, fruto da oliveira, nutrição e alívio do nosso corpo. Derrama tua santa bênção para que todos os que receberem a unção possam obter consolo em corpo, alma e espírito, e que seja liberto de toda a doença, da angústia e da dor.
dias muito especiais, né, nesta Semana Santa no Vaticano. E o Jusinei Cardoso, nosso correspondente em Roma, nos traz detalhes agora de como serão as celebrações da Sexta-feira Santa. Certamente, mais um dia que será repleto de emoções. As duas celebrações que marcam a Sexta-feira Santa são repletas de significado e prometem reunir centenas de fiéis em dois pontos estratégicos e bastante conhecidos de Roma. A primeira delas é a Missa da Paixão do Senhor, que acontece na Basílica São Pedro com a adoração da Santa Cruz. A celebração lembra o martírio e a morte de Jesus e, segundo o Departamento de Celebrações Litúrgicas Pontifícias, será presidida pelo Santo Padre a partir das 5 da tarde pelo horário local, meio-dia pelo fuso do Brasil. A segunda celebração é a tradicional Via Sacra, que, como de costume, acontece aqui, bem em frente ao Coliseu. É nesse lugar em que tantos cristãos foram massacrados e mortos pelo Império Romano que os católicos relembram os últimos momentos de Cristo e a caminhada dele rumo ao Calvário. Fiéis percorrem as estações refazendo os passos de Jesus e orando com o Papa Francisco. A celebração da Via Crucis está marcada para as 9h15 da noite pelo horário da Itália, 4h15 da tarde pelo horário do Brasil. De Roma, na Itália, Jusinei Cardoso para a TV Evangelizar. Muitas celebrações aqui no Brasil também. 60 mil espectadores, por exemplo, lotaram as ruas de Cidade de Goiás na noite de ontem para acompanhar a tradicional procissão do Fogaréu, essa celebração religiosa que encena a prisão de Jesus Cristo. Durante a noite, as luzes da cidade foram apagadas para a realização da apresentação. Na encenação, 40 homens atuam como os farricocos, que representam os soldados romanos que saem pelas ruas em busca de Jesus. Eles usam roupas coloridas e capuzes que se destacam com o fogo das tochas que carregam. Ao ritmo de tambores, os farricocos fazem um trajeto de 1,5 km até prender Jesus na igreja de São Francisco, que representa o Monte das Oliveiras. A procissão do Fogaréu teve início em 1745 e permanece até os dias de hoje. Em 2018, a apresentação foi reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Goiás. A Associação Evangelizar é Preciso fez a entrega de chocolates e doces que foram arrecadados durante a campanha Páscoa da Vida para 150 crianças atendidas pelo projeto Anjo da Guarda, na cidade de Contenda, que fica na região metropolitana de Curitiba. A Páscoa é símbolo de renovação. E é por meio da solidariedade que a 4ª edição da campanha Páscoa da Vida, realizada pela Associação Evangelizar é Preciso, arrecadou doces e chocolates para serem entregues a instituições beneficentes. Uma delas é o projeto Anjo da Guarda, no município de Contenda, na região metropolitana de Curitiba. A instituição atende cerca de 150 crianças de 4 a 11 anos em situação de vulnerabilidade social e que participam de atividades extracurriculares voltadas para o fortalecimento de vínculos, desenvolvimento e rendimento escolar. A entrega dos pacotinhos recheados de doces e de amor alegrou a todos. Eles ficaram muito felizes, eu também, coordenadora, fiquei muito feliz da equipe chegar aqui no projeto Anjo da Guarda, trazer essa alegria para as crianças. Nós gostaríamos de agradecer muito a todos vocês que colaboraram conosco nessa campanha, para que a gente possa trazer esse sentido realmente da Páscoa, que é o renascimento do nosso Jesus. A solidariedade e a partilha nos lembram o verdadeiro significado da Páscoa. Dia de alegria, de muita doçura e de bons exemplos também para essa criançada. Muito legal. Vamos de futebol agora. Pela Libertadores, nem Flamengo nem Palmeiras brilharam na primeira rodada do torneio intercontinental. Aliás, os dois grandes favoritos brasileiros apanharam jogando na altitude. Vitória brilhante ontem foi do Fluminense em Lima, no Peru. O atual campeão da Libertadores, o Flamengo, jogou no estádio Chilogalo contra o Alcas e a equipe brasileira saiu de campo derrotada. O Mengão até saiu na frente com o gol de Matheus França, mas Castilho e Hernandes deram números finais da partida. Final, Alcas 2, Flamengo 1. Quem também não iniciou bem a sua participação na Libertadores foi o Palmeiras. A equipe brasileira enfrentou o Bolívar
no estádio Hernando Siles Stadium. Flaco Lopes fez o primeiro para o Palestra. Mas Pablo Hervias, Berrarano e Aldarete fizeram os gols da equipe da casa. Final, Bolívar 3, Palmeiras 1. Mas se Palmeiras e Flamengo começaram perdendo na edição 2023 da Libertadores, por outro lado, o Fluminense, o tricolor carioca, que jogou contra o Sporting Cristal, no Estádio Nacional do Peru, venceu e convenceu. Grinaldo abriu o placar para os donos da casa aos 18 minutos. Mas o tricolor carioca tem Cano, que empatou aos 35. Cano, o artilheiro tricolor, fez o gol da virada. E Vitor Mendes fez o terceiro do Flusão. Grande vitória do Fluminense pela Copa Sul-Americana. Os brasileiros em campo. Ontem à noite, Fortaleza e América Mineiro estrearam em ritmo de goleada. Pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza recebeu o Palestino na Arena Castelão e não tomou conhecimento do adversário. Thiago Galhardo fez o primeiro dos donos da casa. Pochettino ampliou. Lucero fez o terceiro. E Pochettino fez o último gol da partida. Final na Arena Castelão, Fortaleza 4, Palestino 0. Na Arena Independência, o América jogou contra o Peñarol. Éder abriu o placar para os donos da casa. Maestrini fez o segundo do Coelho. E a noite era dele. Maestrini fez o terceiro do América. Wellington Paulista fez o quarto gol do América. Mancilla descontou para o Peñarol. Final, América 4, Peñarol 1. E a agenda da Libertadores e da Sul-Americana continua nesta quinta-feira. Veja os jogos dos times brasileiros. Pela Libertadores, a noite hoje será de estreia para o Corinthians. Pelo Grupo E, o time do Parque São Jorge enfrenta a equipe do Liverpool, do Uruguai. Jogo marcado para as 7 da noite no histórico Estádio Centenário, em Montevidéu. No mesmo horário, pelo Grupo G, outro alvinegro brasileiro entra em campo. No Mineirão, o Galo recebe a equipe do Libertad, do Paraguai. Pela Sul-Americana, às 9 da noite, o Botafogo joga no Chile contra a equipe do Magallanes. No mesmo horário, também fora de casa, o Bragantino enfrenta o Taquari, do Paraguai. Jogo que será realizado no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Quem também estreia hoje, também às 9 da noite, é o São Paulo. O duelo será contra o Tigre, da Argentina, marcado para o estádio Monumental Vitória, nos arredores de Buenos Aires. Quem é devoto dos santos e santas sempre gosta de ter em casa, pelo menos, uma imagem para veneração e proteção, não é mesmo? Em Maringá, no interior do Paraná, uma artesã começou a trabalhar com a decoração de imagens sacras. Ela deixa as peças ainda mais especiais. O artesanato tornou-se a fonte de renda principal da família. Imagens decoradas com detalhes que encantam, tudo feito à mão, pelas mãos da Rita. Quando o filho José Otávio nasceu, há 15 anos, prematuro extremo, de 27 semanas, com paralisia cerebral e hidrocefalia, ela teve que deixar o mercado de trabalho formal para cuidar dele e logo precisou encontrar uma nova fonte de renda. José Otávio nasceu prematuro, antes do tempo, e com isso eu tive que parar de trabalhar. E foi uma fonte de renda que eu encontrei. Primeiro fazendo lembrancinhas de aniversário, de nascimento, e depois as imagens surgiram. E agora elas fazem parte da nossa vida. Mais do que prover o sustento da família, com o artesanato, ela distrai a mente. Tem gente que na hora que vê, fala assim, mas você cola uma por uma? Cola uma por uma. Tem gente que não daria conta. E eu gosto, então eu passo o dia colando pedrinha por pedrinha. Então, me fez bem. Com o tempo, as encomendas foram aumentando e a demanda de trabalho cresceu. Hoje, as peças confeccionadas na sala de casa em Maringá, no interior do Paraná, já ganharam o mundo. As imagens das santas produzidas por ela já chegaram em países da Europa e da Ásia. Rita aprendeu que com arte e fé é possível superar situações difíceis. A fé é importante e ajuda muito. Tanto é que as santas,
que fazem parte da minha vida em questão da religiosidade, de acreditar em um ser maior. Hoje em dia, elas fazem parte da minha vida, as imagens, e isso também leva um pouquinho para casa das outras pessoas. Trabalho lindo, né, da Rita, tão cuidadoso, que é admirado hoje por admiradores aí do mundo todo, não apenas do país. E, gente, quero deixar um recado aqui, o Pauta Aberta desta quinta-feira está terminando e amanhã, sexta-feira santo, a TV Evangelizar apresenta para você uma programação toda especial. Por este motivo, não vamos ter Pauta Aberta. Mas eu desejo aqui um ótimo feriado para você, uma feliz Páscoa com muita saúde e a gente tem um novo encontro marcado para segunda-feira à tarde aqui na TV Evangelizar. Então, nos encontramos na semana que vem. Uma feliz Páscoa para você e família. Tchau, tchau.